Olá pessoal, tudo bem? Na aula de agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem montar o molde pronto que está disponível para impressão. Então, para quem optou por não fazer a modelagem, por fazer o molde pronto diante da tabela de gradação, eu disponibilizei no tamanho A4 a gradação do 36 até o 48, seguindo as medidas da tabela Costura que Cura, que está dentro da apostila, tá? Então, quem não imprimiu a apostila ainda, quem não abriu ainda o arquivo da apostila, pode ir lá verificar porque a tabela de medidas está lá dentro, tá bom? Eu tenho aqui em cima da mesa a impressão do molde no tamanho 42 para demonstrar para vocês como é que vocês vão montar esse molde aí na casa de vocês, tá? E o que vocês precisam entender aqui é o seguinte: esse pontilhado aqui é a margem de limite do desenho. Então a gente tem uma margem em branco aqui que é o que a gente vai poder utilizar para sobrepor as folhas e para poder colar. Outra coisa é que aqui em cima a gente tem dois números, né? Esses dois números, eles são referentes na sequência. O primeiro número é referente à linha e o segundo número é referente à coluna em questão. Então aqui a gente vai poder separar, ó, todos que começam com o número 1, eu vou separar todas as linhas, 1, 2, 3. Eu tenho 7 linhas então. E para montar isso é muito simples, é só eu montar todas as linhas de número 1, e aí o segundo número é a sequência, né? Número 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e assim por diante, quantas tiverem. A mesma coisa com a linha número 2, com a linha número 3, são 7 linhas no total nesse molde, tá? Exclusivamente. Pode ser que tenha mais em algum outro, porque depende do tamanho do molde, né? Para caber na prancha que eu fiz. E depois a gente monta todas as colunas. Então, olha só. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a linha número 1 e a linha número 2 para vocês verem que já vai formando um desenho aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é recortar esse pontilhado aqui. E quando eu encaixo exatamente em cima do outro pontilhado, eu já posso ver que começa a se formar um desenho. Então aqui tá um tracinho 1 e aqui 2 tracinho 1, porque é a linha número 1, coluna número 1, linha número 2, ainda na coluna número 1. E aqui eu posso colar com a fita ou com a cola, se vocês tiverem, tá? Eu até comprei uma cola, mas eu esqueci lá no mercado, então eu vou colar com a fita para vocês verem, tá? É importante que vocês colhem em cima do molde mesmo, porque depois a gente vai recortar esses moldes, tá? Então é importante que onde é a figura do molde esteja bem seguro. Eu indico mesmo a cola bastão, se não fosse esse acaso, porque eu sou muito esquecida, tá? Então aqui, ó, eu tenho outra folha, que é a linha 3, ainda na coluna 1. Então eu sei que é a terceira linha, 1, 2, 3 linhas, e ainda na primeira coluna. Então ele vai vir aqui embaixo. A mesma coisa, ó. Eu recorto em cima do pontilhado e encaixo no pontilhado da folha de cima, dessa maneira. Agora eu vou colar uma segunda coluna para vocês verem como é que ficaria essa sequência, ó. Aí eu vou fazer diferente, eu vou cortar a linha lateral aqui no pontilhado, dessa forma, e vou encaixar bem certinho aqui na lateral da primeira coluna. Olha só, como já vai formando o desenho, tá vendo? Aqui eu vou colar em qualquer lugar mesmo, porque depois eu vou passar a fita por trás pra segurar, tá? Então é só pra segurar no lugar aqui. Aí agora eu vou colar essa daqui, então eu vou cortar a linha de cima e a linha lateral. Olha só, daí eu encaixo aqui e os desenhos vão se formando, tá vendo? Olha só, pessoal, eu não fiz tudo porque senão vai demorar demais, tá? E eu não vou usar esse molde. Então eu fiz o suficiente para vocês verem que conforme vocês vão montando, vão formando as partes e elas têm todas as informações, ó. Que é o Maxi Blazer da série Lariana, o tamanho que vocês estarão montando e recortando e qual é a parte de referência que vocês vão cortar no tecido, né? Nesse caso é a frente e centro, aqui a gente percebe a parte da gola,
a lateral da frente, aqui começaríamos a parte das costas, do centro, e aqui também parte da manga, tá? E aí é só recortar esse molde, né? Fazer tudo coladinho, bem certinho. O meu tá com fita que ficou muito ruim de montar, o ideal é com cola mesmo, mas pra vocês entenderem, isso aqui é o suficiente. Que daí eu recorto na linha reta, tá? E tem uma margem de costura de 1 centímetro. Então, o que seria costurado na realidade é a parte pontilhada, tá? Nesse molde impresso tem também o molde do bolso, mas eu não marquei o bolso aqui no blazer, porque eu quero que vocês façam uma peça piloto ou que vocês façam pelo menos a parte principal do tecido para marcar no corpo onde é que vocês querem esse bolso, tá? O que eu posso fazer é sugerir, como eu fiz lá no momento da montagem do molde, né? E como eu fiz a marcação também no corpo da Lariana, mas isso fica muito a critério de vocês. Eu vou ensinar vocês a costurarem esse bolso, tanto o bolso verdadeiro mesmo, né? Que vai ter ali o forro, quanto um bolso falso, caso vocês optem por colocar só a lapelinha ali para ter uma aparência de bolso, mas que na verdade não vai ser um bolso, tá? Porque o bolso é um nível avançado de costura, ele é um pouquinho complicado de fazer. Eu vou fazer a demonstração dele, inclusive, no algodão cru para vocês, antes de fazer no blazer, para que vocês possam treinar aí na casa de vocês e entenderem como é que ele funciona antes de acabar arriscando no tecido, tá? Então é isso, essa é a montagem do nosso molde. Repetindo que vocês têm à disposição de vocês para impressão do tamanho 36 até o 48 da tabela de gradação, e a tabela de gradação, a tabela de medidas está dentro da apostila do conteúdo que eu dei para vocês, que eu disponibilizei para vocês, tá? Então vocês podem olhar lá, quem não quiser fazer sob medida, ver qual é o melhor tamanho que se encaixa aí para poder fazer essa impressão para poder usar o molde pronto. O que eu oriento mesmo, que eu indico mesmo que vocês façam a própria modelagem, é o que eu defendo do começo ao fim, é essa autonomia, né, de saber exatamente o que tá modelando, o que vai vestir de acordo com o planejado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou falar sobre o tecido, sobre o fio do tecido, e também a gente vai cortar aqui o tecido principal para a gente poder passar para a costura. Eu vejo vocês na próxima aula.